Depois de terem aceitado a realidade de que estavam presos dentro de uma escola pelo resto de suas vidas e que só tem como sair se um aluno assassinar o outro, só restava uma coisa ali: um ar pesado, cheio de medo e ansiedade. E agora, o que vocês vão fazer? Vão continuar se encarando pra sempre? Mas a Kyoko os puxou de volta pra realidade. O Kiyotaka, nosso camarada de honra, que deve ser um ESTJ, já queria ser violentado por ter sucumbido ao medo em vez de continuar seguindo em frente. A Chihiro sugere que eles chequem os novos IDs eletrônicos que receberam e verifiquem as regras que o Monokuma mencionou. Vou resumir aqui as regras desse jogo da morte. Eles só podem residir dentro da escola e isso para sempre. Entre as 22 e as 7 horas ocorre o período noturno, onde certas áreas terão acesso restringido. Só é permitido dormir nos dormitórios. Eles são livres para investigar a academia como quiserem. Tentar atacar o Monokuma ou destruir as câmeras é proibido. Quem assassinar outro poderá sair da escola, a menos que seja descoberto. E novas regras poderão ser adicionadas conforme necessário. O Mondo, nosso delinquente realista, ficou furioso com a ideia de que está sendo controlado. Como ele aprendeu com seu irmão, uma promessa de homem precisa ser mantida, mesmo que isso o mate. Então ele não pode ficar preso ou morrer ali quando ele tem um monte de promessas para manter. Ainda não é claro se o sentimento dele é introvertido ou extrovertido e vice-versa com seu pensamento. O que é claro é que essa promessa de homem dele com certeza é a chave para descobrir isso. O Byakuya salienta que regras são para ser seguidas e que eles não têm autoridade para questionar. O Kiyotaka já organiza os recursos que eles precisam averiguar para que eles comecem a explorar. Mas o Byakuya diz que vai sozinho, porque alguém já deve ter começado a planejar um assassinato e que não há como negar a possibilidade. O Mondo fica pistoleta com essa fala dele, confirmando que ele tem pavio curto. Eles começam a tretar feio e o Makoto, nosso protagonista, tenta intervir com, sei lá, o poder da amizade e acaba tendo todo o ódio do mundo materializado na sua cara, que não gostou que outra pessoa desse uma lição de moral nele. Isto é, o Makoto recebeu uma porrada e perdeu a consciência. Quando ele acordou, já estava no lugar que aparentava ser o seu quarto a partir de hoje. Há um aviso na parede dizendo que as portas são a prova de arrombamento e que cada dono tem uma chave. A água é desligada no período noturno e os meninos receberam um kit de ferramentas e as meninas um kit de costura. Por fim, o Makoto tenta abrir a porta do seu banheiro, mas ela aparenta estar trancada. Então, o Makoto decide sair do quarto e quando fez isso, uma cena de mangá aconteceu. Oh, Sayaka? Sorry. Are you okay? I'm fine. I hope you're okay. Depois de ficarem mais ou menos 11.037 horas se preocupando muito um com o outro, a Sayaka revela que veio buscá-lo, pois todos em breve se reuniriam no refeitório para compartilhar o que cada um descobriu, já que eles foram explorar. Eles chegam lá e não tem ninguém ainda, então, sem escolhas, o Makoto pensa em esperar. Ok, vamos ficar esperando aqui. Hã? Você ouviu isso? Como eu disse, eu sou uma Esper. Vamos lá, estou brincando. Sério, eu só tenho uma intuição ótima. É claro que qualquer pessoa é capaz de realizar palpites assim por diversos meios, mas nesse caso eu acho que sim, é um potencial sinal da função psicológica da intuição manipulada conscientemente. Originalmente, o Carl Jung nomeou essa função assim porque, para ele, ela era a percepção por via inconsciente. Na prática e no nosso entendimento atual, ela acaba tomando forma de uma percepção baseada não no que está ali, mas no que está implícito e no que pode estar ali, lendo nas entrelinhas, interpretando e significando por cima do que está presente, e por isso há um foco mais natural no futuro. E claro, ela funciona dialeticamente com a função de sensação, percebendo a realidade para ajudar na percepção das possibilidades e vice-versa. Para Sayaka acertar com confiança 2 vezes consecutivas exatamente o que o Makoto está pensando, provavelmente intuindo com base no contexto, tema da conversa, vibe que ele
ele transmite, etc., é natural pensar que há um engajamento consciente da intuição ali, para extrapolar com pouquíssimas informações algo impossível de perceber olhando só para a realidade, o que pode tomar forma de ler os pensamentos dos outros assim. No episódio passado, a Sayaka foi fazer uma pergunta para o Makoto, mas foi interrompida, então ela aproveita agora. Acontece que a Sayaka e o Makoto estudaram 3 anos na mesma escola, o que chocou muito o Makoto, porque a Sayaka, que era uma celebridade, se lembrou dele, que sempre se considerou tão normal que até a normalidade o acharia chato. Enfim, eles conversarem os fizeram se sentir muito melhor nessa situação, um acalmando o coração do outro, muito felizes de poderem ter se encontrado. Reencontrando sua coragem e agradecendo a ajuda, a Sayaka diz que vai se tornar a assistente suprema do Makoto, o que deve confortar ela por algum motivo. O Makoto descobre que é 7 horas da noite, então ele desmaiou por muito mais tempo que tinha imaginado. Então, aos poucos, finalmente todos chegam de suas investigações, exceto a Kyoko, que, nas palavras do Taka, não apenas está atrasada, ela também não avisou ninguém que se atrasaria. Um traço de personalidade bem descabido. De acordo com a perspectiva dele, isso sugere que ela é meio individualista e não vê problemas em trabalhar sozinha e segundo os próprios critérios. Diferente do Taka, que quer excluir qualquer pessoalidade e agir somente conforme regras objetivas. A Junko desaprova dessa atitude dele e ele diz que pontualidade é tudo. Enfim, vou resumir aqui as descobertas mais relevantes deles. Primeiro, os quartos são completamente à prova de som, então não importa o grito, não será possível ouvi-lo. Apenas os quartos das garotas têm uma trava no banheiro, o que é estranho, já que a do Makoto não abria, mas ele vai verificar isso depois. Há algumas escadas que levam a outros andares na escola, mas todas estão bloqueadas por portões. Ali também tem uma cozinha cheia de comida, e ela é reestocada todo dia. Daí chega a Kyoko, interrompendo todo mundo, ignorando as reclamações do Taka e colocando um papel sobre a mesa. Ela encontrou um mapa da Academia Pico da Esperança. O Taka pergunta onde ela achou isso, e a Kyoko responde que isso não importa, o que sugere que ela decide por si mesma a relevância das informações. Comentarei sobre isso no futuro. Enfim, eles confirmam que, de fato, em termos de construção, eles estão na Pico da Esperança e não em outro lugar. O Yasuhiro bizarramente ainda acredita que é tudo um trote da escola e que quem espera sempre alcança. Mas a Celeste fala a dura realidade que muitos estavam tentando ignorar. Eles estão aprisionados e em um lugar sem saída. Nas palavras dela, tudo o que podemos fazer é nos adaptarmos a viver nossas vidas aqui de agora em diante. Incapacidade de se adaptar é incapacidade de sobreviver. A sobrevivência não se dá a quem é mais forte ou inteligente, ela se dá a quem consegue se adaptar. E então ela sugere que eles mesmos criem a regra de que sair dos quartos no período noturno é proibido, e a maioria concorda com a ideia, para aliviar o medo e a ansiedade de que alguém venha os matar durante a noite. Dada essa filosofia e visão de mundo da Celeste, eu tenho uma análise a propor. Ela demonstra ali, evidentemente, uma sensação extrovertida, dizendo que aceitar a realidade como ela é e se adaptar às suas circunstâncias em tempo real é a chave para a sobrevivência. A realidade dos fatos está em constante mudança e você tem que acompanhar o ritmo das coisas. E com ritmo, eu também sugiro um sentimento extrovertido para Celeste. Primeiramente, porque o sentimento dela não parece introvertido, isto é, dentro dela não parece haver um calor cheio de vontades pessoais, apenas uma frieza estoica. O que ela parece ter de sentimento é só uma máscara que ela demonstra para todo mundo. Com essa aparência educada dela e levando os desejos de todos em consideração para buscar uma proposta que todos possam concordar. Claro, a gente acabou de ver um outro lado dela, falando mais sério, indicando que o sentimento não só não é o foco primário dela, mas que há um pensamento introvertido muito presente na mistura, que representa tanto sua frieza estoica, tanto quanto ela parecer seguir suas próprias regras lógicas e impessoais do que fazer, não se importando em expressar suas próprias conclusões frias da realidade, independentemente de como isso vai afetar os outros ao seu redor, sendo muito franca e direta na apresentação do que ela considera ser a verdade dos fatos. Dado essas poucas informações que a gente tem, o tipo de personalidade mais provável dela, por enquanto,
é o ISTP, que encaixa em todas as funções psicológicas que eu descrevi. Com certeza haverá mais para falar sobre ela, porém. Enfim, depois da Celeste sair, eles encerram sua reunião por ali, todos partindo para seus quartos pessoais. Chegando no seu, o Makoto vai verificar a porta do seu banheiro, que não abria, mas não pode ter uma trava. E então o Monokuma aparece. Basicamente, ele explica que a porta dele tem um problema na moldura e que para abrir a porta é necessário realizar um truque, girar a maçaneta e puxá-la para cima enquanto empurra. Já tive muitas portas assim na minha vida, então é compreensível. O Monokuma aponta a ironia da situação, do sortudo supremo ter tido esse azar único. Daí ele vaza e chega o período noturno. This is a school announcement. It is now 10 p.m. As such, it is officially nighttime. Okay then. Sweet dreams, everyone. Good night. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. E então o Makoto decide ir dormir. Acontece que ele está completamente exausto. E é assim que se encerra seu primeiro dia na Pico da Esperança. Ele diz que é difícil aceitar essa situação, como se tivesse sido jogado num mundo de ficção. Mas o fato de que ele consegue dormir tranquilo nessas circunstâncias chega a ser impressionante. Em vez de passar boa parte da madrugada preocupado e ansioso com essa situação, desesperado de alguma maneira, o Makoto foi dormir pedindo para acordar como se tudo tivesse sido um sonho, mesmo sabendo que isso é realisticamente improvável, o que é uma abordagem válida. Ao invés de mergulhar em um overthinking estressante para processar toda essa nova realidade, deixar as coisas fluírem e manter a mente limpa nos momentos difíceis pode ser o melhor a se fazer. Não adianta tentar pensar quando não se tá com a cabeça no lugar, e descansar é essencial. A atitude dele pode soar despreocupada demais, mas encarar o futuro com esperança ajuda a manter a sanidade. Como observarei no futuro, isso tem a ver com o tipo de personalidade dele. Mal sabe o Makoto, porém, que um pesadelo desesperador estaria muito próximo, e que esse único evento destruidor de sonhos e esperanças mudaria completamente a sua vida dentro dessa escola.